dia, pessoal. Hoje, nas Favas, nós vamos falar com um cara muito especial, um cara que já nos conhecemos há algum tempo, famílias se conhecem, e que ocupa um lugar privilegiado hoje, que é ser presidente do Santa Cruz Futebol Clube, clube de muita tradição no futebol, um clube de massa. E nós vamos conversar um pouco com ele, Constantino Júnior, Tininho, e saber um pouco, ou pelo menos bater um papo sobre os impactos que essa pandemia tem causado no futebol. Ele que, além de ser presidente do Santa Cruz, também tem assento na Comissão Nacional de Clubes, que junto com a CBF tem tentado encontrar alguns caminhos para um enfrentamento das problemáticas que têm surgido diante dessa pandemia. Então vamos tentar chamar o Tininho aqui para bater um papo com ele sobre futebol, sobre tudo que tem acontecido até aqui. Vamos lá. Opa! Tranquilo? Chegou o homem. Tranquilo, Tininho. Bom dia. Bom dia, Guerreiro. Bom dia, tudo bem? Como é que estão? Tudo certo? Tudo certo, na luta, estamos na quarentena aí, né? na quarentena, se cuidando da família, aí também cuidando da a família, todo o clube como um todo, né? O clube como um todo. A família tricolor, né? Toda, tem que ser. Aí a questão, né? A paixão vem de berço, né? E acho que eu estou feliz porque fiz essa opção e assim, talvez uma explicação maior que me faça ligar o Santa é justamente essa questão da ligação com meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E eu, desde muito jovem, eu sempre estava presente no clube, então eu fui mascote desde 3 anos de idade, então eu gostava de ir para todos os jogos. Meu pai me levava, tinha orgulho disso. Então desde muito cedo eu comecei a frequentar o Arruda, conhecer as pessoas que faziam o clube naquele momento. Então, acho que talvez mais explique essa minha ligação com o Santa seja a paixão pelo meu pai, seja a questão de ter isso no sangue, né? E aí já é coisa que a gente leva, né? E acho que eu tive uma felicidade muito grande de ter minhas filhas bem engajadas com o clube. Eu tive uma filha que nasceu, né? A minha filha mais nova nasceu no dia do centenário, Valentina. Isso. Assim, então, claro que a gente sabe também das dificuldades do que é segurar uma barra como diretor, como presidente. Então, eu sempre tive esse alicerce aqui dentro de casa. O futebol é feito de altos e baixos, tem a época da vitória, e aí a gente tem que estar junto, mas saber que no outro dia pode ser que não dê certo. Mas, assim, sempre lutando, trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, acho que a gente fez um trabalho legal de surgimento, de crescimento do clube. Eu poder vivenciar isso, né, através de uma paixão muito grande, né, e podendo ligar, né, o amor ao clube, né, e também com o amor à minha família, né, porque, como eu digo, era o lugar que mais me encantava, que mais fazia essa ligação com meu pai. Então eu fui fazer uma questão de coração e até hoje carrego isso, né, às vezes até irracionalmente, porque a gente pensa no clube sempre, né, e hoje é uma responsabilidade muito grande você ter Você sabe que a palavra gigante. Você sabe que a palavra paixão vem de pathos no grego, e pathos no grego, que é a mesma palavra para patologia, né? Para sofrimento. Pathos é a raiz do sofrimento. Por isso que dizem que quando a pessoa está apaixonada, ela está doente, porque ela vem da mesma raiz. Então não seria diferente você sentir isso pelo clube, bem como pelas pessoas que você ama, mas essa sensação de que muitas vezes isso é algo doloroso, é algo sofrido, mas é aquele sofrimento de quem está apaixonado, né, pela mulher amada, né? E é interessante isso, que a gente estende isso muitas vezes para isso que nos dá essa sensação de pertencimento, que é o caso do clube de coração. Sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tem essa ligação, né? Essa ligação que transcende até o lado racional, né? E não só todo torcedor tem esse lado, né? Esse lado da paixão. Ele no estádio se transforma, né? Muitas vezes o cara que tem uma condição totalmente racional na sua vida, no seu trabalho, na sua família, mas às vezes ele vai para o campo para extravasar, né? E tem muito esse lado
de botar a paixão em primeiro lugar. Eu já vi pessoas assim que têm reações totalmente diferentes. É claro que o tempo vai moldando, vai nos moldando. Então, mas eu saí de, como eu te falei, fui mascote com 3 anos de idade. Acompanhei essa evolução, né? Perdi meu pai aos 17 anos, então, mas de lá para cá continuei militando em torcida organizada. Eu tenho uma história assim, e depois voltei para o lado para ser, não para ser dirigente, mas para ser um conselheiro, mas uma pessoa que estava sempre antenada, que gosta de futebol. Então acho que isso me deu. Tu se considera um cara de uma nova geração de pessoas que veem o futebol com os olhos, com óculos mais modernos, assim, um óculos do século XXI. Tu se considera um cara assim? Porque é muito mais fácil, isso, claro, isso é uma provocação, porque é muito mais fácil você seguir uma receita de bolo que você vem acompanhando, você e todos que estão envolvidos, né, em outros clubes também, mas muitas vezes é a oportunidade de um cara mais novo, com uma visão diferenciada, com óculos diferenciado, tentar observar formas de resolver problemas, né, com uma nova linguagem, né, trazendo pessoas que têm uma nova visão. Tem muito disso, né? Eu acho que eu vim futebol, como eu estou falando, vim para o lado profissional, vim para o lado de paixão mesmo, para colaborar com o clube. Né? Acabou que a gente pegou um clube numa situação bem difícil lá em 2011, um momento de renascimento do clube, e um momento que o clube vinha com a própria autoestima do torcedor lá embaixo, que eram 2 anos seguidos, já estava indo para o 3º ano de Série D. Eu acho que um trabalho, certamente, um trabalho coletivo, a participação coletiva, o engajamento do torcedor, a participação dos dirigentes, a entrega dos jogadores, da comissão técnica, então, toda aquela magia aquele momento, né? E o Santa Cruz tem muito disso. O torcedor comprou essa briga, a gente foi para uma final em 2011 com o Sport, a gente com uma folha de 140 mil reais, 144 mil reais, o Sport com 2 milhões de folha. E a gente, claro, aquele time ali se agigantou. Então é o que eu digo, o Santa Cruz tem esse poder com a torcida, quando você cria essa atmosfera positiva, quando ele está unido, é muito difícil bater o Santa, ele unido. Então, e quando existe essa química, essa interação entre torcida e clube, o elenco também, quando se sente abraçado, né? Os jogadores, essa coisa fala assim, vou ter um time mais caro. Mas, meu amigo, ali dentro são 11 contra 11. Então você tem claro, você tem que ter uma condição de treino. Tem variáveis, né? Inúmeras variáveis. Mas esse lado de ter um time aguerrido, um time. Não é só também só vamos botar o cara que se dedica, senão os torcedores iriam entrar em campo. Não é isso. Tem que ter uma tática, tem que ter uma questão técnica também. Né? Mas quando você coloca o coração, você consegue consegue muita coisa. Eu acho que muito do que a gente conseguiu aqui, conquistou, né? Mesmo parecendo impossível, foi muito em cima disso, dessa entrega, dessa disposição. E para isso são inúmeras variáveis, mas talvez a questão do torcedor, dessa crença de acreditar que vai dar certo. E eu vejo esse time, aproveitando até o ensejo, de 2020, muito parecido com o time lá de 2011. Um time com muita molecada, um time com muito jogador jovem, um time que sabe onde quer chegar, com um treinador extremamente focado, uma comissão técnica que abraçou o time. E assim, a gente com muita limitação, correndo por fora, porque você tinha um Náutico que acabou de subir da Série C para a Série B, então aumentando investimento, um Náutico que encaixa, porque conseguiu vender jogadores a um preço alto. O Sport, porque conseguiu voltar para a Série A e também com um alto nível de investimento, apesar de dificuldades financeiras momentâneas, mas você está numa Série A, você fala de cotas que são muito grandes, e a gente correndo por fora, mas eu acho que esse trabalho que a gente fez aí de divisão de base, a gente pegar essa molecada que realmente abraça o clube, né, a gente conseguir essa condição, né, de atletas que se dedicam, né, em uma comissão que conseguiu dar uma liga. Então acho que a gente está num momento mágico, um momento muito importante. Infelizmente, claro, parou, mas parou para o mundo inteiro, né, mas acho que para a gente sentiu muito, porque estava com aproveitamento acima de 90% no Pernambucano. Sim, tá líder, né? Vitória. Líder disparado, já primeiro lugar. Então assim, a gente aqui no Pernambucano, a gente tem... são 6 classificados, né? Ano passado eram 8, né? Mas nesse Pernambucano são 6 classificados. E o primeiro e o segundo não passam pela quarta de final, já vão para a semifinal para disputar em suas casas. Então o primeiro vai jogar com quem ganhar. Né? Então assim, o Santa já estava classificado em primeiro, já iria fazer uma semifinal dentro de casa. Né? Então você já teria receita, você estaria trazendo, o torcedor já estava começando a acreditar. E é normal dele que... Vamos pagar para ver, vamos esperar que, claro que tem a grande massa fiel que sempre acredita que está junto, mas assim, e é normal, você fica, vamos ver o que vai dar. Então assim, mas o time foi conquistando esse espaço e acho que realmente no melhor momento nosso na temporada, né, no momento de maturação, a gente vinha
Começamos aí muito bem o Pernambucano. E deu uma parada, né? E assim, na própria Copa do Nordeste, a gente teve uma tabela muito complicada, porque começamos a Bahia, CRB e Fortaleza. Bahia, Fortaleza e CRB. Então, assim, 3 adversários dificílimos. Né? Então, fizemos 1 ponto nesses 3 jogos. E depois, em 4 jogos, fizemos 9 pontos. Né? Tivemos 3 vitórias nos últimos 4 jogos na Copa do Nordeste. Então, isso vem ganhando maturação. E é uma simples vitória, na minha concepção, porque aí precisa estudar a tabela, mas que a gente, uma vitória fora de casa, a gente conseguiria avançar, ganhar do River fora de casa, a gente conseguia passar na Copa do Nordeste. Então, eu acho que é realmente um momento bom da equipe na temporada. Momento mágico. Exato. Falando sobre essa questão de resgate, cara, e aí trazendo um pouquinho para o tema que eu estou te convidando para a gente falar, que é essa questão dos impactos da pandemia no futebol. Sempre tenho uma ilustra... Agora, recentemente, estava conversando com um amigo aqui, apesar de aqui o futebol estar num estágio diferente. Quem não sabe que está nos assistindo aí, eu sou pernambucano, mas já há 15 anos aqui no Rio Grande do Sul. E aqui está um pouco diferente a maneira como eles estão lidando aí em relação ao impacto aqui. O Brasil é muito grande, né? Então já tem gente tentando voltar aqui em Porto Alegre, o Inter já tentou voltar, o prefeito soltou, o governador prendeu o pessoal de volta. Enfim, mas eu conversando essa semana sobre essa questão, me veio uma imagem de 66 milhões de anos atrás, a gente foi, aqui na Terra, foi acometido por um meteoro, né, que quando ele bateu na Terra, ele acabou, devastou, né, durante dias assim, toda a Terra ficou praticamente sem luz e tudo que era alimento que se precisava para dinossauro acabou. É assim que se fala, é assim que se tenta pedagogicamente traduzir o que aconteceu. E com isso foi quase que instantâneo, acabou com todos os dinossauros. Mas existiam seres menores, chamados mamíferos, né? Que aí, por conta de não precisarem de tanto alimento e a forma de reprodução era um pouco diferenciada, esses sobreviveram. E aí essa lógica inversa hoje, eu estava tentando fazer uma comparação com o futebol. Essa pandemia, ela vai atingir mais quem? Os pequenos vão conseguir, por talvez trabalhar com dívidas menores, um salário, uma folha salarial menor, com uma maneira de gestão mais simples, eles vão conseguir resistir a esse impacto em relação aos grandes que têm dívidas muito maiores. É o caso de clubes enormes que nós temos assim dívidas meteóricas, né? Tem gente pagando estádio, tem gente que não estava conseguindo nem pagar o seu estádio, né? O seu novo estádio. Como é que tu vê isso? Ou tu acha que de alguma forma todo mundo vai ser lesado, tanto o grande quanto o pequeno, não vai ter maneira de mensurar isso? A questão é de adaptação, né? Eu acho que crise vem e quem se dá melhor não é maior ou menor, é quem se adapta melhor. Então, se o clube grande, claro que tendo as condições que tem, né? Claro que tudo se adequa a um planejamento, porque o futebol fala muito de planejamento. Você planeja, é claro que aqui eu vou fazer uma questão orçamentária baseada no seguinte: eu tenho competições que eu posso ser eliminado, então eu não posso contar com a receita e dizer, vou ser campeão. Aí você faz uma ultra expectativa, claro. E na hora você... Então, assim, agora, claro que tem um razoável. Se eu tiver um jogo, independente da condição, eu vou ter um público X. Então, aquele X ali, aquilo vai me dar uma condição de poder jogar, então, até fazendo uma previsão pessimista. Então, quando você fala de parar jogo, de parar exposição da tua marca, parar campeonato, exposição da tua marca, exposição dos teus ativos, que os atletas são ativos. Né? Então, realmente é uma coisa impensada. Mas acho que vai sair daí mais forte. Inclusive, eu hoje faço parte, né, da direção da Liga do Nordeste, então tenho contato com muitos clubes e também com a Comissão Nacional de Clubes da CBF. A CBF tem 9 clubes que discutem o futebol, 5 da Série A, 2 da Série B, 1 da C e 1 da D. Então o Santa faz parte. Então a gente sempre... Isso vai do Flamengo ao menor time que está disputando a Série D, ou até clube que nem Série tem. O que acontece? Que se adaptar melhor, então, como você falou, o cara grande, ele tem caixa. Ao mesmo tempo, ele tem obrigações pesadas. Você imaginar que o Flamengo, né? O Flamengo, o time que nadando, né? Quase 1 bilhão de receita no ano passado. Tá pedindo dinheiro, não tá pedindo dinheiro emprestado agora? Ele fez uma renegociação com o Náutico agora. Acabou de fazer uma renegociação para pagar Thiago. Então, assim, Não, isso agora saiu. Tininho saiu agora, o Flamengo tá pedindo dinheiro. Tá indo no mercado para buscar capital. Então, assim, é claro que o dinossauro. É claro que é outra proporção, mas então, assim, quem se adaptar melhor, então, assim, grande ou pequeno. Então, assim, claro que
Eu acho que o futebol brasileiro, eu tenho tido conversa, a gente tá para mudar muito de patamar quando você conseguir aprovar a questão do clube empresa. Hoje, até Boa. essa questão cambial, ela favorece muito, porque acontece. Se você pensar que eu tive conversas até nessa paralisação, eu tenho conversas animadoras com relação ao mercado do futebol, isso, claro, no pós-pandemia, que é o Certo. seguinte, você imaginar que você vai inserir 500 milhões de dólares numa liga de beisebol americana, o impacto disso é muito pequeno, por conta do status dos times. Você fala que vai botar 1 bilhão de dólares numa NBA. Então, assim, pô, mas lá já é extremamente profissional, lá as franquias já funcionam, tem sua condição tem sua lógica de trabalho. Então, assim, quando você fala do mercado que pode crescer pra caramba, né? O mercado publicitário brasileiro, ele se assemelha com o mercado espanhol ou com o mercado inglês. Qual que faz a diferença dessas ligas para a Liga Brasileira? É a venda internacional, é a exposição da marca. Então, se a gente pega e profissionaliza isso aqui, a ponto de você conseguir tornar esse ativo bem mais valioso, então, assim, os clubes brasileiros têm uma perspectiva de médio prazo muito grande. Agora, precisa saber aproveitar isso. Primeiro, uma questão Essa lei do vai mesmo. ajudar. Essa Pra lei vai ajudar caramba, muito agora. quem souber se adaptar, porque assim, já tiveram insights ou possibilidade de transformar clube em empresa, né? Você colocar clube em empresa Ou o para poder. departamento só de futebol, né? Ou o Não, mas, departamento só de futebol, né? é porque na hora que você profissionaliza, o lado social do clube, ele passa a ser uma coisa secundária, na verdade, assim, É. esse atendimento social. Claro que aí vai depender do gestor, da parte, vem cá, isso aqui vai ser importante, porque assim, você compra, vamos pegar o exemplo do Red Bull Bragantino. Ele investiu uma nota, ele comprou um time, esse engajamento, então assim, ele tem elenco bom, ele consegue comprar jogadores a um preço alto no mercado, ele tem organização, ele tem estrutura, porque com dinheiro você faz CT, você traz bons profissionais, você investe num Categoria de bom base. categoria de base, num bom departamento de fisiologia, numa boa nutrição. Então, assim, mas é o seguinte, você não compra torcida. Ele compra assim, ele vai levar o torcedor, ele estimula pro cara ir pro jogo, ele paga o lanche pro cara ir pro jogo. Mas, assim, mas o mercado consumidor, então na hora que você olha isso aqui, na hora que o investidor vê, assim, quem é que consome o meu produto? Quem é? Então, assim, isso importa muito. Então, se os clubes brasileiros se organizarem, e acho que esse é um grande. Vejo um movimento muito grande de maturação dos presidentes, como um todo. Claro que existem exceções, mas aquela coisa da cartolagem, ou daquele cartola antigo, da bravata, de bater na mesa, eu acho que isso já diminuiu bastante. E acho que assim, o futebol brasileiro está muito. Está no momento. Claro que essa parada, ela realmente desanimou bastante, todos nós, pelo curtíssimo prazo. Mas a perspectiva que vejo de médio e longo prazo, de quem soubesse adaptar agora, no nosso caso, assim, a gente tinha enxugado bastante o clube. Então, assim, claro, a gente está numa situação porque temos um. Vocês têm pretensão no Santa Cruz de fazer o que o Botafogo fez agora? Olha só, o Botafogo, ele fez por uma situação mais de Talvez a A palavra palavra, a palavra é o seguinte, é saber se a gente vai se adaptar. É uma questão que é o seguinte, não é do presidente da vez. É uma situação que precisa ser discutida com os conselheiros, com as pessoas que militam no clube, né, que vivem e que direcionam o clube, nossos conselheiros, nossos associados. Para o quê? Para que vamos colocar aqui, ó, o mercado vai se adaptar. É importante que a gente faça isso. Então, que tipo de contrato? Que lastro essa empresa que vai investir durante X anos pode ter para poder. Então, eu acho que é importante, né, a gente estar preparado para isso, não só o Santa Cruz, mas o futebol brasileiro como um todo, para que a gente consiga organizar o nosso futebol, para que a gente consiga dar um salto de qualidade, para que a gente consiga formar jovens talentos, para que a gente não perca jogadores aqui com 16, 17 anos para a Europa. Então, esse mercado pode ser feito aqui. Essa coisa que é feita lá fora, que a gente tem que depender, faz uma seleção, você depende do 90%, 95% dos nossos atletas estão no mercado europeu, dos atletas que jogam que defendem a nossa seleção. Não é ser utópico, é questão de pensar grande. Eu acho que a gente consegue fazer sim. E aí os clubes que têm torcida, o Santa Cruz tem um tripé que poucos clubes no Brasil têm. Você tem tradição, você tem história. Tá? Você tem Quantos anos agora esse ano? Santa Cruz em 1914, né? Estamos aí para 106, são 106 anos, né? 106 anos. História, tradição, assim, mas assim, e você tem um estádio grandioso, né? Um grande palco. Qual é o assim, tripé? Qual é o tripé? A tradição, a camisa, a história, o estádio, que você tem e mercado consumidor. Porque às vezes você tem torcida e não tem estádio. Você
apareceu agora do novo. Você conseguiu, né, um estádio, mas você não tem tradição. Então, assim, os outros têm esse tripé da sustentação, porque o mercado consumidor é muito diferente. Então, claro, a dificuldade do clube, a história recente passa isso. Você fazer um recorte desse ano, se fizer um recorte desse ano, de 2 anos para cá, um recorte, mas você pegar um recorte de 8 anos, 9 anos para cá, já é um outro recorte que você vai ver do Santos. Então, se você pegar de 30 anos para cá, quando aí você já vai a desigualdade do futebol brasileiro. A gente fala de um país extremamente desigual, o nosso país, o Brasil. Mas o que aconteceu com o futebol brasileiro, desde a entrada do Clube dos 13, foi uma coisa absurda. Era um clube fechado, só entrava quem era dali. Então, quem subisse, que não fosse o Clube dos 13, subia carimbado para cair. E o clube que fosse o Clube dos 13, que caísse para a Série B, ele caía carimbado para subir, porque ele jogava a Série B com receita de Série A. Então, assim, claro que o torcedor, na paixão, ele vai analisar os números. Vai analisar aquele recorte ali, pô, meu time jogou Série A, o time jogou Série B. Mas, assim, esse recorte não visto, contextualiza, né? A paixão, muitas vezes, não contextualiza. Isso, eu acho que esse mercado consumidor, a gente tinha um monopólio de TV, era apenas uma emissora que comprava os direitos. Agora, com essa abertura, você pode vender TV fechada para uma empresa, aberta para outra, já começa, né, a modificar um pouco isso, né? Então, acho que realmente o futebol, esses 30 anos aí, de final da década de 80 até o 2019, teve um norte muito, até final de 2018, porque 2019 já mudou o contrato. Então, assim, quem cai, não cai subsidiado. Então, você vê clubes que vão ver uma nova realidade. E quem tem gestão, quem se organizou, quem consegue subir para sustentar. Então, acho que aí esse paradigma do futebol brasileiro vai mudar. Agora, acho que a gente precisa, né, se organizar. Aproveitar esse momento. É o seguinte, agora é importante saber, assim, o futebol é um baita do entretenimento. A gente não consegue transformar como, por exemplo, quem aqui já foi para um evento de jogo do NBA, né? O que os caras conseguem transformar em espetáculo o jogo, né? Às vezes o cara vai no jogo, assim, a criança vai porque ele sabe que vai ter um show no intervalo, a mulher vai porque ela sabe que consegue, a esposa. É claro que tem muita mulher que hoje vão e que participam, que são muito importantes, mas assim, às vezes a esposa não vai dizer, eu tenho medo, tenho da insegurança. Aí não vai, fica em casa. Então você quando consegue dar mais conforto, então você com alto investimento, você consegue dar esse retorno sem elitizar, e o Santos não é time de elitizar, mas acho que é totalmente possível você fazer uma situação de um nível de organização maior, né? Trazendo o povo para junto. Entendeu? Agora a questão de poder, a gente precisa buscar no mercado. A gente sabe hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero só mandar um abraço aqui para um ex-atleta nosso, André Luiz. Né, tá lá na Coreia. Aí, André. Ô, André. André Luiz, tá lá na Coreia. O jogador veio aqui, fruto do Santa Cruz, saiu do Santa, foi para Ponte Preta, né? Foi pro Cianorte, Ponte Preta, Corinthians, Fortaleza e agora tá na Coreia, detonando na Coreia, um baita de um atleta. Esse aí vai chegar na seleção. Esse aí, então, você pode anotar. Esse é fera. Aí, André, vamos lá, cara. Tá avante, hein? Deixa eu só tirar aqui o cão, peraí. É isso, Fábio. Fábio falando aqui que não leva os filhos por causa da violência. Aí. Então, se você. Né, eu estava te falando aqui, tem um convidado nosso, Fábio, da Fábio Infohouse, ele falando que não leva os filhos por conta da violência. E talvez, se você fizer um recorte aqui, por exemplo, você tem pesquisas que apontam isso, os fatos que ocasionaram nesses últimos anos uma grande debandada. Então, você vai olhar, violência, horário de jogos, são... a própria estrutura de segurança, do evento em si. Isso. Mas aproveitando essa questão do estádio, eu tenho uma provocação para te fazer. Eu não sei se eu vou te colocar em calça curta nisso aí com os teus torcedores, mas é uma coisa que eu vivenciei aqui, esse tempo que eu estou aqui, que é o estádio do Arruda hoje, ele está numa região nobre da cidade, porque quando foram construídos esses estádios mais antigos, a semelhança daqui em Porto Alegre, eles foram em áreas mais afastadas, em bairros mais afastados do centro da cidade, né? Mas a cidade com o tempo vai crescendo, são décadas que se passam, e hoje o estádio do Arruda, ele é um imóvel que ele está numa região extremamente nobre, né? Apesar de que pode-se fazer recuperação social ali em volta, né? E eu vi tu falando, inclusive, de tratamento em programas de educação ambiental, enfim.
Mas eu vi que algo que foi defendido aqui durante um tempo pelo pessoal do Grêmio aqui, de preservar o Olímpico em detrimento a um novo estádio. Isso foi vencido, né? E hoje o Grêmio mostrou que a ideia de vender o espaço, trocar aquilo ali para especulação imobiliária, para a construção de uma arena, ele provou que isso era muito viável e, inclusive, era uma ideia de sucesso. Por quê? Porque hoje o Olímpico, que é a semelhança desses nossos estádios aí no Nordeste, ele também era um estádio mais antigo, né? Mas o Grêmio saiu, tinha uma mística, que eu acho que isso tu fala também bem, a questão da mística do estádio, como o próprio esporte tem a mística da ilha, enfim, tem a mística do Arruda para o Santa Cruz, a casa do Santa Cruz, enfim. Eles quebraram isso aí quando eles começaram a ser campeões com a Arena. Hoje eles já são campeões com a Arena, já são campeões de Libertadores, de Copa do Brasil. Isso faz com que mostre que a ideia de você passar para uma nova era, tendo uma arena do clube, e ganhando dinheiro, inclusive, com a venda daquele espaço na área nobre da cidade, é bom para o clube, né? Aí quando eu vejo você falar do Arruda, eu vejo você falar do Arruda com preciosismo, uma certa paixão Não, de que como se ali fosse. Mas ali é o seguinte, aí vamos lá. O Pernambuco perdeu uma grande oportunidade durante a Copa do Mundo, e está provado, o tempo provou isso, né, de ter escolhido o Arruda como o local para ser a arena de Copa do Mundo. A sede, né? Esse negócio tinha feito esse projeto, ex-gestores do Santos, um plano totalmente viável, foi apresentado ao governo do Estado, né, apresentado também à CBF, à FIFA, o projeto da Arena Coral. Então, quando eu falo o seguinte, não é preciosismo, acho que você está falando, o Arruda está na área nobre, mas não é por isso que deixa de fazer o estádio lá. Você tem uma situação de um espaço na frente, e foi que a gestão fez. Nossa gestão a gente não mexeu assim, para poder justamente esperar que fizesse uma coisa grandiosa para o clube. Se a gente faz uma situação tem aquela área nobre da frente, você consegue com aquilo, você dá sustentação para o estádio. Então, assim, você não vai estar saindo do estádio, você está modernizando no próprio estádio, você está numa área legal onde chega transporte fácil, a Beberibe, você tem ali a Canal. E se você tivesse feito esse investimento na Copa do Mundo, você faria aquela parte de trás do Arruda, você conseguia fazer um investimento alto de recuperação. As obras de viabilidade urbana, mobilidade urbana seriam dentro da cidade, então você duplicava a Avenida Norte daquele trecho, você conseguiria urbanizar a Canal, a Beberibe. E você foi para uma área da cidade onde se falava de ter a cidade da Copa, ia ser uma coisa maravilhosa, onde se perdeu muito espaço, onde não se cresceu, né? Ficou lá isolado, a arena hoje continua sendo isolada, então ficou muito distante, o metrô não chegou. Então, assim, aí o resultado não é a questão de você. Então, quando eu falo do Arruda, não é preciosismo, porque é o seguinte: primeiro tem o orgulho do torcedor do Santos em seu tempo sagrado. É a paixão. E você não muda essa viabilidade, não quer dizer, eu estou só olhando para trás. Não, estou olhando para trás, olhando para frente também. Você consegue, dentro do complexo do Santa Cruz, né? Você faz aquela parte social, você faz um projeto de um power center, de um shopping center, algo que quer que seja. Você consegue explorar aquela coisa onde você coloca o recurso dentro do estádio e consegue criar um bom ambiente no local que é sagrado para o torcedor do Santos. Então, acho que esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Eu entendo essa tua defesa aí, eu concordo assim em parte com ela, mas aí eu não posso te dizer pela minha profissão, por ter trabalhado com urbanismo, né, aqui durante muitos anos, que talvez a melhor solução em relação ao impacto de vizinhança, impacto local, para uma cidade que já tem um adensamento muito grande populacional naquela área, não fosse a reforma do Arruda. Talvez o Santa Cruz tivesse como negócio, como business, muito mais retorno se fizesse o que o Grêmio fez, mas não levasse o estádio para São Lourenço da Mata, do Santa Cruz, né? Tivesse outra alternativa em relação a isso. Mas eu achei, como a gente aqui tem 3 complexos, a situação é a seguinte, até de viabilidade. Você poderia, a gente falar assim, eu defendo que o impacto ambiental, se fosse lá você pegar ali na fábrica Tacarona, né, perto do outro lado do shopping Tacarona, seria menor. Mas assim, a gente já tem três complexos esportivos na cidade. Como é que você... Eu falo pela viabilidade. Como é que você vai criar a viabilidade de 4 arenas, 4 estádios, né, numa cidade que... Fala do Porto Alegre, tem o Grêmio campeão mundial, o Inter campeão do mundo, você só tem 2 clubes.
Belo Horizonte, você tem Grêmio, você tem o Atlético, você tem o Cruzeiro, o América está um patamar bem mais baixo. Então, assim, aqui é diferente. Então, assim, você criar um quarto estádio, né? Então, isso realmente dificulta. Concordo. Então, assim, eu acho que até questão por isso. Você chegar lá, você pegar esse crescimento do próprio futebol cearense, vamos lá, que até foi uma pauta aqui que um torcedor falou. Como é que você coloca um torcedor? Como é que você coloca lá os clubes, na hora que tiveram à disposição o estádio de Copa do Mundo, dentro da cidade? E apesar de não terem seus estádios próprios, né? Fortaleza tem um CT, o campo lá do PC, o Ceará aí jogava também, quando tem um campo alternativo é o PV, que é da prefeitura. Então, assim, e conseguiram um crescimento, e conseguiram uma fidelização, inclusive de sócios, e uma recorrência maior de torcedores no estádio por conta do estádio de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que o Pernambuco perdeu. Até se aqui só tivesse um ou dois estádios, até defenderia, poderia ser uma tese defensável. Mas a partir do momento que você tem Arruda, Aflito, Ilha, você colocaria a justiça por quê? Porque o Arruda é questão de viabilidade também da dimensão, do seu tamanho, tudo. E você ajudaria, você faria uma obra de viabilidade para você melhorar os aflitos, melhorar a ilha. Mas eu acho que realmente foi pensaram, não sei se pensaram grande demais, eu quero pensar por isso, mas foi um erro, na minha concepção, tá? Um erro estratégico do governo. A ideia não era ruim. A ideia não era ruim em termos de planejamento, se tudo viesse junto com isso aí. Até porque vai chegar uma hora, vai chegar um dia, isso é fato, de que a cidade vai crescer realmente para aquele lado. Porque não tem mais para onde Recife crescer e vai crescer para aquele lado. Agora, eu também penso assim, dessa forma que eu coloquei, desenhei isso para você, eu também desenho isso para a Ilha do Retiro. E ainda existe um pensamento muito grande, até eu conheço os arquitetos que fizeram o projeto para a prefeitura da Arena Esporte, né? São caras que estudaram comigo e eles iam entregar para a população uma área de circulação bem maior no projeto da nova arena da ilha, né? Mas agora, recentemente, o presidente do esporte também estava falando na ideia de tentar fazer uma negociação com o governador para entregar aquela área do estádio do esporte para o governo do estado para ficar com a arena. Ou seja, são tentativas de realmente entrar, vamos dizer assim, numa visão mais moderna do retorno que um estádio pode te dar, que é o caso que acontece aqui. Aqui o Grêmio, ele pelo menos está empatando, porque ele não acabou de pagar o estádio, mas está pelo menos empatando com o uso do estádio, né? O Internacional também está pagando ali a sua reforma, mas assim, cara, mudou tudo. O clube passou a ter um outro patamar. O clube passou a ter uma outra visão, né? Passa a ter um outro patamar. Eu acho que talvez o maior exemplo disso, né? Você pegar o Grêmio, é um clube extremamente tradicional e tinha seu estado. Você pegar, para mim, e aí como milito e tem sim, era a mística do Olímpico. Não, como tem uma certa amizade, mas talvez o maior exemplo disso, de questão de estádio e de coragem, inclusive, de tocar o projeto, mas também ele teve a oportunidade na Copa do Mundo. Foi a arena do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada. Ela cresceu, assim, foi um projeto arrojado, né, do presidente Mário Celso Petralha. Investiu, é um baita de um projeto, né? Então o negócio andou, foi organizado, foi realmente ele conseguiu já tirar retorno no próprio clube. O clube colheu, né, fruto quando foi campeão de uma Sul-Americana, né? Um clube que investe muito em formação de atletas. Então, assim, acho que para mim, o maior exemplo, assim, de coragem e de conseguir tornar viável sem se endividar, né, e se criar um estádio, foi realmente o da Arena da Baixada. Ô Tininho, tu que está nessas comissões aí... Certo. Pensar que a torcida do Atlético Paranaense é bem menor que a do Grêmio, né? Bem menor, então assim, um mercado menor, numa cidade onde muita gente, inclusive você está aí, muita gente de Curitiba torce para time... até uma parcela razoável, gaúcho. Torce para clube gaúcho, que muita gente vê, e aí você com uma fração menor de torcedor, você consegue fazer um estádio com arrojo, que é o Arena da Baixada, realmente é uma coragem grande. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tininho. Eu acho que é mais bonito. Cara, eu hoje vim em tua homenagem, não ao Santa Cruz, tá? Eu vim aqui com a camisinha diferenciada, ó. Aí tá certo. Mas eu tô tomando água na minha canequinha aqui, tá? Essa aí. Agora a caneca ela tem uma coisa do Santo, tá? Ela é do esporte, mas ela é vermelha, ela tem vermelho, preto e branco. Eu comprei aqui, cara. O cara... porque os caras têm... É vontade de ser santa, danado. O esporte é vontade de ser santa. Tininho, essa comissão nacional de clubes junto à CBF, que tu tem participado, me falaste que inclusive essa semana aí, pro pessoal que está nos ouvindo e vai nos assistir depois,
Tem alguma novidade em relação a expectativas no futuro próximo, pós-pandemia? Vocês têm se reunido e têm visualizado, por exemplo, a necessidade de voltar para ganhar dinheiro da TV, a necessidade de se estruturar para não voltar logo? Vocês têm se organizado em relação a ir em busca de protocolos que já estão acontecendo, por exemplo, na Alemanha, com a volta do futebol, protocolos em relação aos atletas e aos jogos em si? Vocês têm assim uma maneira de planejar isso aí? Ou vocês ainda estão em brainstorm, discutindo muito, falando muito? Não, no primeiro momento foi muito discutido, esse brainstorm existiu, lá ainda no final de março, começo de abril. Acho que no final de abril se discutiu já. Há um mês atrás, né? Há um mês, um pouco mais de um mês atrás. E aí, no final de abril, já se discutia uma situação de possibilidade de volta, né? Mas aí, muito pautado em cima do que os clubes europeus iriam fazer. Né? Mas isso a gente tem que criar para cada clube para a sua realidade. Você imaginar que a realidade de clube... Cada região, né? Cada região, né? Inclusive, dentro da região, no próprio estado. Tem estado que vai estar numa realidade diferente, você tem estádios vizinhos que têm realidade diferente. Então, você imaginar que uma competição como Série A, e está lá, você fala assim, vou reduzir o espaço entre os jogos, né? Vou reduzir o espaço entre o jogo aí o Ceará vai jogar aí em Porto Alegre contra o Grêmio e volta para jogar lá em Fortaleza contra o Goiás, vamos dizer. Com 48 horas. A malha aérea vai existir uma diminuição absurda na malha aérea brasileira. Você antigamente já tinha dificuldade. Então, na hora que o jogador vai ter que trocar de roupa no avião para poder chegar para jogar. Então, assim, tem que ser olhado esse lado técnico também, o lado da recuperação dos atletas, porque você protege o atleta, por um lado, ao mesmo tempo você vai lesionar pra caramba. Então, assim, é importante ter essa razoabilidade. Então, isso tem sido discutido. A questão do protocolo, é importante também ficar muito claro que o investimento que foi feito, por exemplo, pela Bundesliga, o investimento que foi feito pela Premier League para poder que os clubes tenham todo o protocolo de segurança garantido, é muito grande. E aqui é diferente, aqui você tem realidades diferentes de clubes, né? Você não vai existir uma uniformidade. Regiões diferentes. Você tem uma Europa aqui no Brasil, onde o protocolo que vai ser usado, por exemplo, em Pernambuco e na Bahia, pode ser totalmente diferente do protocolo dos jogadores aqui do uso aqui no campeonato aqui do Sul. Vamos para uma realidade prática. Você imaginar que um teste, né, vamos dizer, ao custo de R$200, você tem que ter teste para todos os teus funcionários e atletas diretamente ligados ao futebol, para esses familiares também. E você tem que ter um teste o tempo inteiro para poder... Então, assim, como é que você vai fazer? Eu estou falando primeiro no ponto de custo. Então, assim, fora os protocolos que devem ser obedecidos, essa curva crescente dentro aqui em Recife, por exemplo, são acho que uma semana que vem morrendo a média aqui da semana maior de 100 pessoas em Pernambuco. Então, como é que você vai controlar? Você achar que está controlado uma pandemia dessa, onde a gente precisa cuidar da saúde dos nossos atletas, né? É o ponto principal dos nossos funcionários, dos nossos torcedores. Eu acho que o clube tem uma função social aí muito grande, você orientar, você usar das nossas redes para mostrar ao torcedor como se cuidar, como se prevenir, né? Mas realmente é muito difícil. Então, assim, a gente trocou ideias nessa situação. Claro que alguns clubes com a pressa maior, você vê a questão dos times gaúchos aí, com essa criação de protocolo, né? Uma situação do Flamengo, com a possibilidade, inclusive, de ir para Brasília, treinar em Brasília, para no segundo momento ir jogar o Campeonato Carioca. Há horas atrás aconteceu isso, né? Há horas atrás aconteceu já do governo do Rio já está anunciando uma tentativa de criar um planejamento de volta para 50% do estádio com pessoas. Mas é impossível. Vou te falar aqui. É impossível. Fazer isso é suicídio. Assim, estou te falando que a questão é até importante. Você veja, não sei se você leu uma reportagem com o prefeito de Bergamo. Né, o prefeito de Bergamo. O Bergamo é a cidade que tem Atalanta, da Itália. Sim. Existia um jogo da Atalanta pela Champions League, só que esse jogo foi em Milão. Né, e ele classificou esse jogo. Então, assim, os caras foram para Milão para assistir o jogo, né, voltaram pela Itália, quando voltaram, infectou toda a cidade. Você pode, depois que Bergamo, esse jogo foi denominado pelo prefeito de Bergamo como uma bomba biológica. Então, assim, o futebol, pela aglomeração, pela participação, é claro, você não tem como não estar ali. Assim, alguém no jogo, eu vou fazer o jogo. Pô, o futebol, o próprio jogo dentro de campo, o contato, o abraço,
Na hora do gol, você tá ali, na hora da entrada, as aglomerações. Então, assim, você falar em torcida agora, e olha quem tá mais sofrendo aqui, o clube podia brigar, eu tô falando pelo lado médico. Então, assim, a gente tem que ter uma condição de analisar de uma forma racional. Então, acho que realmente a volta, aí é uma concepção minha de quem tá no dia a dia. Na verdade, seria seria uma agressão. Vamos jogar. Mas vamos jogar aberto no sentido assim, não é a preocupação hoje maior não é levar ninguém para estádio, é receber dinheiro de cota de TV, tá? E a gente sabe que a Globo não paga. Para voltar para receber. Existiu. No nosso caso, não teve redução de TV, Série C. Série C não tem TV. Sim, tá, mas vamos falar de um cenário. É o cenário de quem mais pressiona. Pressiona mais quem tem mais. Claro, quem pressiona mais. E a Globo diminuiu 75%, né? Tá pagando apenas 20%. Nesse mês de abril pagou 100%. Mas para maio já programou pagar 25% só da cota. Então, assim, no junho vai caminhar alguma coisa. A preocupação dos clubes aqui, só para tu ter uma ideia como a preocupação dos clubes daqui, eu acho que você tem essa informação, é tão grande não chegar no fim do ano não tendo nada, que eles estão pensando em fazer um pequeno torneio com o pessoal aqui do Uruguai. Grêmio, Inter, Nacional aqui, ou fazer algo com o pessoal do Paraná, aqui de Santa Catarina. Porque se tiver algum jogo transmitido pela TV, ou algum pequeno campeonato, um quadrangular internacional, algum pequeno campeonato onde eles possam jogar, eles vão ter caixa, alguma coisa. Porque eles estão preocupados, inclusive, voltando para a história do dinossauro, né, que eu falei, eles estão preocupados porque vai chegar no final do ano e não tem nada. Cara, eles estão ferrados. Isso é dito, isso não é especulação, não. Eles estão. Exatamente. Você perde. Você tem cada um na sua proporção. Aqui, por exemplo, a gente depende muito do torcedor, a gente depende muito da receita, da bilheteria, você depende da exposição da tua marca. Então você imagina, você fez um contrato. Você fala assim, ó, se der tudo errado, se meu time não tiver um bom desempenho, se eu for eliminado na primeira fase, se eu for. Mas você olhar lá, você tem os jogos sendo exposto. O patrocinador tem que pagar. Se está contratado, tem que pagar. Mas a partir do momento que você não tem exposição, os caras vão te chamar. E isso é um fenômeno no futebol inteiro. Então, assim, a diminuição da exposição de marca, patrocínio, exposição dos teus ativos, são atletas. Na hora que seu atleta está se destacando, aparecendo no próprio mercado internacional, esse jogador está. Então, se você na hora que para, realmente é complicado se fechar essa conta no final. Então, assim, é preciso muita austeridade agora para poder passar, apertar bem o cinto. E olha que já estava muito apertado aqui. É por isso que eu falo, Tininho. Desculpa te interromper. É por isso que eu falo que em algum momento, se não ser um clube gigante, te dá uma margem para tu trabalhar mais tranquilamente com essa questão dos teus ativos, porque senão tu vai ter que espremer muito. E aí hoje já se fala, e aí falando um pouco de negócio, hoje já se fala, já se sinaliza, por exemplo, em algum comentário, que os clubes que vão conseguir sair dessa são os clubes que vão ter mais capacidade de endividamento. Porque vão ter que ter capacidade de endividamento para pedir empréstimo. Exato. Entendeu? E tem clube que não vai conseguir pedir empréstimo, vai ter que ver. Ao sistema bancário, quem tem condição de poder, por exemplo, fazer caixa, quem tem ativo para receber, quem consegue. O mercado de futebol vai mudar muito. Então, essa adaptação, por exemplo, tem clubes que tinham. Vamos citar o Internacional, que está aí perto de você. O Inter foi um dos clubes pioneiros na construção do time B, o time sub-23. Inclusive, um dos grandes, talvez um dos maiores jogadores que tenham jogado aqui dessa minha passagem pelo Santa, como diretor e como presidente, mas como diretor na época, saiu do Inter B. É um jogador que eu já olhava, a gente já tinha o João Paulo jogou no Inter B. Aqui. João jogava no Inter B, então assim, mas por questão da maturidade, ele usava aquele time para maturar, para depois subir profissional. Então assim, você imaginar que o Inter tem essa tradição do time sub-23, vai começar a ter que desfazer, porque não tem condição. O Bahia agora, o Bahia estava jogando o Baiano com o time para jogar, e tinha um outro treinador, que era até Dado Cavalcante, conhecido, nosso Dado Cavalcante, e tinha um time para jogar a Copa do Nordeste, que é o mesmo time à base do brasileiro. Então, quem se destacasse nesse 23, ele subiria. E o cara que não fosse bem no time que estava jogando a Copa do Nordeste brasileiro, claro, ele iria. Mas se teve que desfazer o time inteiro, desfechando. Porque assim, então vai ter um lado, um fenômeno, que se os clubes se respeitarem, se entenderem, criar essa lógica, claro que o mercado é de oferta e demanda. Mas você começar a voltar para uma realidade. Hoje, os são irreais, então quem também não compete, se você não gastar muito por um cara que faça a diferença, aí você... Então o mercado perdeu um pouco desse norte. Então talvez, se o futebol souber, os gestores também estiverem alinhados,
para que você tenha uma condição de realidade, de uma nova ordem financeira. Os clubes, claro que no primeiro momento vão sofrer, mas de médio e longo prazo você não vai ter clubes extremamente endividados, você vai ter uma condição onde o ecossistema, consiga rodar sem ter esse extremo endividamento, sem ter essa coisa do time estar sempre com a língua de fora. Então, o que fique, vamos ver o legado, isso aí a gente vai analisar daqui a 3, 4, 5 anos, mas acho que talvez essa pandemia tenha que trazer os clubes à realidade. Então, porque vai mudar. Então, o jogador que tem clube que tinha 50, 60, 70 jogadores no seu plantel não vai poder mais ter. Então, não, e a categoria de base, tu concorda então que a categoria de base é fundamental, né? Sem dúvida alguma. Para vender o teu ativo, na verdade, para venda vai ser o cara, vai ser o jogador novo, que eu acho que até vai tá estrangulando, inclusive, essa coisa de categorias menores, que o cara tá indo direto do 23 ou do juvenil direto pro profissional. A gente aqui fez um trabalho seguinte: o futebol ele custa caro, assim, e precisa de uma questão estrutural. Mas o Santa Cruz tem uma tradição, tem uma camisa, tem uma coisa que pesa muito. Então, o jogador, o menino do morro, ele quer jogar no Santa porque sabe que dá oportunidade. O próprio mercado, e talvez tenha sido um dos entraves. Mas o jogador está acostumado a jogar com torcida, o jogador está acostumado. Então ele matura mais rápido, ele amadurece mais rápido. Então a gente fez no ano passado, se pegar a categoria de 13 anos até 20, eu vou ter um gasto categoria por categoria. Então a gente tem hoje uma transição no futsal para o campo, né, cerca de 13 anos. Já Excelente. E aí o que a gente focou? E aí, junto com o meu departamento de base, a gente sentou. A gente definiu, o Santa não participava do Campeonato Brasileiro de Aspirante. E aí a gente fez uma condição para que disputasse. Fomos à CBF, falar, vem cá, o Santa... Porque você pega uma lacuna, hoje o jogador é o seguinte, deu 20 anos. Então, se ele não estourou com 20, vai no Flamengo, no Palmeiras, o cara fica descartado. Ele vai, assim, e claro que esse funil, ele é lógico, assim, você começa com 30 jogadores, o time tem 40 jogadores da base, tem 40 jogadores lá, 30. Desses aí, 10 passam para outra categoria, desses aí, 2, 3 chegam no profissionais, no elenco de profissionais. Esses que não chegam e dá uma certa idade, ele começa a ficar descartado pelo mercado. Então, a gente focando uma coisa onde o cara estava mais maturado, mais pronto, a gente investiu muito na categoria de sub-23. Então, a gente fez um bom campeonato. Só para te dar só para fazer um parêntese em relação à tua fala aí, há uma discussão aqui no Sul de que essa idade ela está ficando mais velha, né? Tanto que o Everton, que é da base do Grêmio, está indo inclusive com 24 para fora agora, vai ser vendido. Então isso quer dizer que você tem condição de trabalhar ainda mais o teu ativo. A maturação do atleta, é claro que assim, você fala assim, deu 20 anos, é o deadline. Não deu certo, então o mercado que entendia muito isso. A gente aqui, até pela dificuldade, então assim, vem cá, eu vou trabalhar o quê? Com o que tem no mercado. A gente tem um caso de André Luiz, André que tá aí. André estava jogando no Atlético Paranaense, foi lá ver um treino do Atlético, então entendeu que André era um cara que podia render para o Santos, veio para o Santos, né? Claro, veio em parceria, o Atlético Paranaense investiu 5, 6 anos dele lá, ele é mineiro, mas foi morar no Atlético. Um baita estrutura do Atlético Paranaense, o Atlético há 5 anos, então o seu cara se alimentando bem, tendo aulas diariamente, numa baita de estrutura, no CT, onde o profissional se alimenta junto com uma base. Então, assim, o jogador chegou pronto. Então, assim, ele lá não teve a chance de poder demonstrar. Então, se o Santa também não abre essa porta, ele vai aparecer no futebol brasileiro. Então, assim, tem esse lado também, desse lado da gente conseguir fazer que o mercado entenda que o Santa é atrativo, o mercado de atletas, e também o mercado final, o mercado do clube, entendeu? Vem cá, se o cara conseguiu render lá no Santa, que tem pressão, que tem torcida, que tem tradição, esse jogador vem aqui e vai jogar, que é diferente você jogar num time, por exemplo, você não tem responsabilidade. É diferente, então o jogador, eu até como gestor entendo isso também dos clubes. Quando um presidente do clube vê que o jogador aguentou um tranco no time da envergadura do Santa, ele está preparado para o mercado. Então realmente esse mercado é importante. Foi um nicho de mercado que o Santa encontrou aí para valorizar a nossa base. E vai agora, no meu ponto de vista, acho que você está concordando com essa sua fala, você concorda, uma das saídas vai ser a categoria de base, ou talvez a melhor saída. De sem tantas dúvida, saídas, vai ser categoria de base. E diga-se passagem, é importante
salientar o seguinte: você não pode, né, assim, todo mundo fala base, base, mas se você não tem, Fábio, uma situação de uma orientação para essa transição do atleta. Hoje eu tenho um grupo extremamente maduro. Eu tenho jogador como Pipico, eu tenho jogador como o Dani Moraes. Dani serve como exemplo para o atleta. Se Dani, que é o capitão do elenco, do capitão do time, ele é o primeiro a chegar no treino, ele é o último a sair, ele respeita as condições. Então, assim, porque então isso passa também. Porque se eu pegar o jogador, encher de botar 30 jogadores da base lá e não tiver uma espinha dorsal para que se encaminhe desde o lado do comportamento do atleta, desde o lado da postura profissional, não é dado nada. Então eu sei da importância que esses jogadores mais experientes aqui no nosso elenco, Paulinho, Lidira, então tem exercido sobre essa molecada que está começando, sobre André, sobre Michael. Então, assim, esse misto tem sido muito importante para que a gente consiga evoluir, maturar mais rápido nossos atletas, né, e abrir uma condição de que a gente também acredita na base, mas assim, fazendo uma transição responsável. Responsável, exatamente. Mandar um Cara, eu abraço quero aqui te parabenizar. deixa eu mandar um abração aqui para Edson Cita, para Paulinho Ouvidor, né, para Nego Bala, para Guto, Jairo Júnior, né, para Dona Zélia, grande parceiro. Olha aí. Né, o pessoal que está acompanhando aqui, Kaique, Roberto. Que legal. Cauã, então assim, o pessoal que tem acompanhado aqui, então agradecer a Cara, participação. Tininho, aproveitando então que tu tá mandando um abraço pro pessoal mais conhecido aí, e aí a gente tá entrando na reta final agora, e eu poderia encerrar de várias formas nessa reta final, tá? A gente tem até aqui no Contando as Favas, nessas lives da nosso podcast, a gente tem até estimulado o pessoal a trazer dicas culturais, enfim, mas eu não vou fazer isso dessa vez. Eu quero aproveitar oportunizar essa tua fala final aí, sobre a maneira como o clube se relaciona com seus colaboradores e profissionais e atletas, para tu falar assim um pouco sobre como é difícil, como é difícil e desafiador ser o presidente de um clube desse tamanho, né? Eu sou um cara que nasci e me criei na cidade, sou torcedor de um time rival, sei que os times crescem quando tem essa rivalidade, que não existiria esporte sem Santa Cruz e sem Náutico, né? E assim a semelhança em outros estados. E eu até ouvi em outras entrevistas tuas de que tu até tivesse problema de saúde, né? Apesar da idade ser um cara novo, por conta do estresse que é ser disso. E tu fala um pouco da tua paixão. E, cara, fala um pouco sobre isso, assim. Tenta deixar um pouco essa ideia de que vale a pena ou não vale a pena estar aí, mesmo sofrendo com a família às vezes, sofrendo com a saúde, né? E assim, sabendo que tu é um cara que não é, vamos dizer, da velha guarda, tu tem uma visão diferente já. Isso, assim, eu acho que o futebol, ele tem, como é que fala, de paixão, né? E a gente sai do grotesco ao magnífico em segundos, né? Aquela bola que entrou ali, ela muda o roteiro, e às vezes aquela que não entrou pode te taxar. Então, assim, eu sei do que assumi aqui, inclusive vejo coisas. Fui um diretor que assumi com muita responsabilidade, e graças a Deus todos os atletas que passaram foram sempre muito bem respeitados e saem daqui com porta aberta. Isso basta ver redes sociais, o pessoal que sai daqui do Santa tem um carinho, falando aqui da ex-atletas aqui participando até, então assim, tem um carinho muito grande, porque aqui nunca foi, o cara vem aqui para ser o clube que mais vai pagar pro cara, não é isso, mas assim, esse envolvimento, essa paixão, esse sentimento do torcedor, esse sentimento de família quando você fala dos atletas, da interação com os próprios funcionários do clube. Então, assim, essa chama que a gente nunca deixou apagar. É claro que eu, como dirigente, a gente pegou um clube numa Série D, conseguimos 5 estaduais, conseguimos 3 acessos, né? E quando assumi como presidente já foi uma coisa mais difícil, porque peguei um time com muita dificuldade financeira, peguei um time sem cotas, como também estava difícil na Série D, mas ele tinha vindo do nada para poder buscar subir. Quando você estava lá em cima e teve que descer, então assim, a gente tinha feito um baita de um time em 2016, né, que acabou sendo campeão da Copa do Nordeste, que caiu. A gente pega olhar se aquele time, se a gente tivesse com a casa em ordem, tivesse com a condição dos pagamentos em dia, aquele time não cairia, time com Keno, Grafite, João Paulo, William Corrêa. Então, assim, o Dani Moraes, Thiago Cardoso, então, assim, um time que era um time para chegar ali no meio de tabela, no mínimo. Então, assim, e o próprio Brasil reconhece isso. Né? Então, acho que a gente tem 3 minutos. Vale a pena, depende muito, assim, para mim vale a pena, que assim, eu tenho feito com o meu, né? Assim, coisa da
que é o clube. Então eu fiz com o meu coração, a gente fez assim, eu criei muitos amigos no futebol, né? Torcedor, eu sei que ele é momento, então assim, mas também sempre fiz com o coração para poder conquistar. Temos muitas conquistas, temos insucessos de sabores, é verdade, mas temos muita conquista, muita coisa boa, né? E é isso que eu levo. Quero levar e quero trazer o Santa para junto da torcida. A gente tem que estar unido nessa coisa. A gente está unido, a gente é imbatível. Então quero aproveitar o espaço para parabenizar, para trazer, pedir ao torcedor que cumpra essa briga com a gente, né? Foi um ano que, apesar de tanta dificuldade que começou, a gente estava numa situação, um aproveitamento de 92% no Pernambucano, uma grande chance de passar de fase na Copa do Nordeste. Então não vamos deixar essa chama apagar, né? A gente vai certamente caminhar junto com o torcedor, com os nossos associados e buscar, né, um ano, apesar de tanta dificuldade, um ano que a gente consiga trazer, né, os objetivos principais, que é o nosso acesso, né, e também um campeonato pernambucano, mas claro que fundamentalmente esse acesso para a gente devolver o Santa na Série B, né, e dar tranquilidade, trazer nossa torcida para junto. Que bom, cara. Parabéns, então, pelo teu trabalho. Parabéns aí pela maneira como você pensa, a sua visão de futuro para o clube. Um abraço da família. Eu sei que tem aniversariantes aí. Esses dias está tendo aniversariante aí também, né? Teve ontem, né? Aniversário de Eduardo, amanhã é de Manuela. Então, assim, um abraço na família. Uma família que eu tenho um carinho enorme, tá? E assim, cara, te desejo aí, Deus abençoe, a maior sorte do mundo aí para tu estar construindo e vai com certeza deixar o Santa Cruz um legado da tua passagem pelos cargos aí de presidência e diretoria. Não, obrigado, agradeço aí o carinho, a atenção, sei do seu apreço pela família. Então, acho que é isso, a gente... Futebol, como eu digo, tem os dissabores, tem suas vitórias, né? Tem o lado bom da vitória, mas que passa muito rápido, quando você ganha... Eu me lembro quando a gente ganhou a Copa do Nordeste, a turma estava comemorando lá. Eu já estava preocupado, porque na outra semana já tinha uma final do Pernambucano. Então, assim, então quando você ganha o Pernambucano, está preocupado porque ia começar o Brasileiro. Então, assim, a gente sabe, então, assim, faz parte. Então, vamos continuar nessa pegada, né? Para agradecer aqui a Greg, né? Gregório, Paulinho, Dudu, o pessoal participando aqui. E dizer que a gente está sempre à disposição de fazer um futebol propositivo. Eu acredito muito no futebol brasileiro, né? Acho que a gente está passando por um processo de maturação, de organização. E acho que a gente vai sim conquistar dentro do médio prazo aí, você vai ver um futebol bem mais atrativo, né? E tomara a Deus que com uma interação grande de torcida, que a gente passe toda essa dificuldade, né? Porque a gente consiga atravessar esse momento difícil de pandemia, mas quando voltarmos com sustentabilidade, com segurança do nosso torcedor. Né? Para que a crise, sem dúvida nenhuma, está trazendo oportunidade de crescimento no futebol. Exato, então acho que a gente deve passar isso e pedir também às pessoas que se cuidem, né? A pessoa que se cuide, que realmente preservem suas famílias, né? Que futebol vai voltar, pode demorar um pouco mais, assim, tal, mas assim, espera essa paixão aí, guarda um pouco o coração, mas quando voltar, né, com toda a segurança do mundo, preservar nossas famílias, esse é o melhor caminho, preservar as vidas, né? Nossos funcionários, atletas, e pedir aí a todos que estão acompanhando que se cuidem, tá? Dizer ao pessoal que quiser ouvir depois nas plataformas de podcast, entra em qualquer plataforma, tá lá Contando as Favas, e aí tu vai ouvir novamente esse bate-papo com o Tininho, e também depois é transformado, esse vídeo é transformado num vídeo para o YouTube, e você pode também acompanhar lá e se inscrever no nosso canal, Contando as Favas. E agradecer mais uma vez, Tininho. Agradecer a você, mandar um abraço aqui para Ryan, para Diego Gondim, né, para Duda, para Brasileiro, Vinícius, então, grande parceiro, né? Então, assim, estamos à disposição e vamos sempre falar de forma propositiva para a gente tratar com seriedade o nosso futebol e criar soluções para ele. Tamo junto. Obrigado, Tininho, mais uma vez. Bom final de semana aí pro pessoal, para você também. Valeu, um abraço. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu, cara.